Oi pessoal, neste vídeo eu vou pegar um gancho com o anterior, onde eu mostrei esta imagem. Estou mostrando aqui uma parte da linha do tempo do zircônio. Vocês já viram isso, mas hoje eu quero chamar a atenção para um detalhe. Aquele quadrado azul com o nome Late Bombardment, em português, bombardeamento tardio, que aconteceu entre o final do Eão Radiano e o início do Arqueano, com início há 4,1 bilhões de anos, mas com a maior intensidade em 3,9 bilhões de anos. Esse foi um bombardeio de asteroides da órbita exterior, feitos de gelo e gás, e também por isso, muitos cientistas afirmam que boa parte da água dos oceanos veio com esses asteroides. Todavia, o nosso planeta não foi o único a ser bombardeado. Na realidade, todos os planetas e luas das órbitas internas receberam essa intensa chuva de pedras. As amostras de rochas colhidas em crateras de impacto da Lua durante as missões Apollo foram datadas e confirmaram esse evento. A Terra tem uma atmosfera e uma biosfera que acabaram por erodir e apagar as cicatrizes. Mas a Lua não, tampouco Marte, e por isso ainda podemos vê-las praticamente tal como eram há 4 bilhões de anos. Marte ainda tem uma atmosfera e ventos muito fortes, de forma que a poeira pode ter recobrido muitas das crateras menores. Mas aonde então foi parar a água da Lua e de Marte? Tanto em Marte como na Lua, a água só pode ser encontrada em locais aonde o Sol não alcança, na forma de gelo. Qualquer porção de água em latitudes menores seria liquefeita e vaporizada. Em pouco tempo, as moléculas de água seriam dissociadas pelo vento solar, que é carregado de partículas ionizadas, e todo o hidrogênio seria soprado para além do planeta. Então, vou refazer a pergunta: como a Terra conseguiu reter a sua água? A resposta a essa pergunta é uma das chaves da vida na Terra tal como a conhecemos. No início do século XX, um cientista russo de nome Vladimir Vernadsky revolucionou o nosso entendimento da evolução geológica da Terra. Ele escreveu, entre outras coisas, a matéria viva é a força geológica mais poderosa em nosso planeta. O que ele queria dizer com isso é que os processos biológicos modificaram e moldaram a biosfera a seu favor. A água, o solo e a atmosfera. Vernadsky, na realidade, deu origem a uma nova ciência, muito importante nos dias de hoje, a biogeoquímica. Foi também Vernadsky que identificou a camada de ozônio e percebeu sua importância, escrevendo: esse é o limite externo da biosfera. Toda a vida depende da camada de ozônio e estava ali encapsulada. Vernadsky estava parcialmente certo. Em princípio, sem a camada de ozônio, a vida ainda seria possível na água, porque a radiação ultravioleta se extingue a apenas 1 metro de profundidade. Em seguida, possivelmente, a evolução teria forjado espécies mais resistentes ao ultravioleta. Vernadsky não tinha como saber, mas o fato é que a camada protetora da vida na Terra está um pouco mais além. Um escudo contra a radiação solar, da qual nem se fazia ideia, e sem a qual a Terra não seria muito diferente da Lua e de Marte. Eu estou falando da magnetosfera. A primeira referência ao magnetismo de que se tem notícia vem de Tales de Miletus, ainda no século VI AC. Ele estava descrevendo a propriedade de uma certa magnetis litus, litus rocha, magnetis em referência à cidade de Magnésia, na península de Anatólia, a atual Turquia. A peculiaridade dessa rocha estava em atrair o ferro, ou ainda atrair e repelir outras rochas semelhantes, e eram muito fáceis de encontrar em Magnésia. Daí devem ter se originado os nomes magnetita e magneto. Os chineses também já conheciam as pedras imantadas, escrevendo sobre elas ainda no século IV AC. No século II, os chineses já sabiam que uma peça imantada, dadas as condições para isso, iria se orientar no sentido norte-sul. No século X, já construíam bússolas para orientação e navegação. A bússola chegou na Europa durante a Idade Média
entre os séculos XI e XII, mas foi só em uma publicação de 1600, de autoria de William Gilbert, que foi sugerido pela primeira vez que a Terra tem um campo magnético. Gilbert chegou a essa conclusão após observar o comportamento de uma bússola ao redor de uma terrela. Terrela foi o nome que ele deu a uma esfera esculpida em uma rocha magnetizada, uma pequena terra. Séculos depois, os primeiros exploradores a chegarem aos polos usaram o mesmo método de Gilbert. Usando uma bússola com um eixo horizontal, eles saberiam que estavam sobre o polo magnético quando a agulha estivesse perfeitamente perpendicular ao solo. Bem no início do século XX, o cientista norueguês Christian Birkeland usou uma terrela em uma câmara de vácuo, aonde ele injetou gases ionizados e teve como resultado uma aurora boreal feita em laboratório. Isto confirmou a existência do campo magnético ao redor da Terra, e esse experimento foi replicado em vários laboratórios da Europa. Ainda hoje existem algumas terrelas em operação, geralmente para fins didáticos, como esse exemplar em uma universidade da França. Uma peça importante desse quebra-cabeças foi colocado no tabuleiro por uma cientista dinamarquesa de nome Inge Lehmann. Recém-formada, ela começou sua carreira em um laboratório de geologia, na época um típico clube do Bolinha. Por sua carreira científica no mundo de homens, Lehmann também entrou para o hall de mulheres foda do século XX. Também foi a cientista mais longeva que já existiu, morreu com 104 anos. Lehmann publicou um trabalho de geofísica em 1936, que chocou a comunidade científica. Ela demonstrou, através da análise de dados sismológicos, que o núcleo da Terra era sólido e estava envolto em um meio líquido. Isso acabou sendo confirmado por outros geofísicos que se seguiram. Para complicar ainda mais o nosso entendimento do campo magnético da Terra, um geofísico francês de nome Bernard Bruins, em 1906, e depois um japonês de nome Motonori Matuyama, em 1929, assentaram definitivamente o fato de que, em momentos da sua história geológica, a Terra havia passado pelo que eles chamaram de reversões de polo magnético. Junto com esta constatação, estava criado o paleomagnetismo. Hoje esse fenômeno é bem conhecido e a geologia marinha, aliás, deu grandes contribuições para contar essa história. Outra peça mostrando a complexidade da magnetosfera terrestre veio depois da expedição de James Clark Ross, em 1831, que localizou o Polo Norte magnético no norte do Canadá, a aproximadamente 10 graus distante do polo geográfico. Depois disto, foi feito um acompanhamento da posição do Polo Norte e se verificou que ele não é fixo. Ao contrário, ele se move de forma aparentemente aleatória e que não é fixamente acompanhada pelo Polo Sul. Até a primeira metade do século XX, a ciência já havia acumulado muito conhecimento sobre eletricidade, geradores, motores e magnetismo. Parecia bem óbvio que para a Terra ter um campo magnético, era necessário que, de alguma forma, em seu interior existisse um dínamo. Daí surgiu a ideia do geodínamo, mas que ninguém sabia por onde começar a testar. Isso até aparecer Walter Elsasser, que entre 1946 e 1947 desenvolveu um modelo matemático para a origem do campo magnético da Terra. Era um geodínamo autossustentável, onde o fluido que envolve o núcleo da Terra seria impulsionado pelo calor gerado do núcleo, por processos químicos e até pelo efeito de Coriolis. Ele chegou a mostrar o trabalho para Albert Einstein, que após examinar, criticou: "É muito bagunçado, está errado." Um grande salto na compreensão da magnetosfera veio enfim com a era espacial. O primeiro satélite americano, lançado em 1958, possuía um sensor de raios cósmicos. O satélite Sputnik 3, também de 58, era um laboratório espacial de mais de 1 tonelada para o estudo do campo magnético e do cinturão radioativo da Terra. Os dados surpreenderam a todos. Ninguém imaginava a complexidade, os perigos e importância da magnetosfera até chegarmos lá.
O que foi encontrado na pesquisa espacial deve ter aumentado a importância do trabalho de Althusser. E em 1995, tendo à disposição já uma segunda geração de supercomputadores, Gary Glatzmeyer aperfeiçoou e começou a fazer simulações do geodínamo. O resultado causou muito impacto mundo afora e as imagens foram ganhando espaço em capas de revistas científicas. Assim, com pesquisas no espaço e com modelos em supercomputadores, a magnetosfera começou a ter uma forma e estrutura. O escudo não é 100% eficiente. Alguns vazamentos ocorrem e, como resultado, temos as auroras boreais. A magnetosfera também é uma armadilha das partículas ionizadas do vento solar, criando dois cinturões em torno da Terra, onde esse material se concentra, os cinturões de Van Allen, em homenagem ao cientista ligado ao início do programa espacial e que descreveu esse fenômeno. A magnetosfera é tão importante para a modernidade que é monitorada permanentemente em tempo real por uma rede de satélites de várias agências espaciais e com vários propósitos. Isso acontece porque de tempos em tempos ocorrem erupções solares que se convertem em tempestades magnéticas aqui na Terra. Dependendo da intensidade, podem afetar naves espaciais, fornecimento de energia e comunicações. O primeiro registro de uma tempestade magnética foi feito por Alexander von Humboldt em 1806 em Berlim. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele percebeu sua bússola se comportar de forma errática durante uma aurora boreal intensa. Esses são sinais claros de uma tempestade magnética. Em 1972, uma sequência de erupções solares deixou satélites inoperantes, derrubou redes elétricas e de comunicações, e ainda por cima detonou minas de acionamento magnético no Vietnã. Em 1979, o Skylab saiu de controle e caiu devido a tempestades magnéticas. Em 2003, vários satélites pararam de funcionar pelo mesmo motivo. Como a modernidade se tornou muito dependente de eletricidade e de eletrônicos, o monitoramento é uma necessidade. A magnetosfera, com certeza, também vai para a lista de coincidências impossíveis e necessárias para se ter um planeta como a Terra, sem dúvida. No seu próximo banho de mar, lembre-se disso. Sem a proteção da magnetosfera, a Terra já teria se transformado em um planeta como Marte. Portanto, aguenta firme, magnetosfera. Aguenta! Aproveite e dá uma olhada no link colocado na descrição e veja por que a América do Sul é um local amaldiçoado para astronautas e satélites. Até o próximo vídeo, pessoal!